Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar sobre polinômios, porém a gente vai dar prosseguimento no nosso assunto e falar um pouquinho sobre teorema do resto, que é com certeza o tema mais importante de polinômios para a gente. Então o que diz esse teorema? Diz o seguinte: se você tiver uma divisão de polinômios, tá? Uma divisão de dois polinômios, um p de x e um polinômio do tipo x menos a. O que é esse polinômio do tipo x menos a? X menos um número, galera. Então, x menos 1, x menos 2, ou mesmo x mais 1, x mais 2, ou seja, x e um número. Então, você tem um polinômio qualquer e um cara do tipo x e número. Quando isso acontecer, o resto da sua divisão automaticamente vai ser o próprio p de a, ou seja, o p daquele número que está do lado do x. Então, por exemplo, se você tem uma situação aqui como essa, o resto vai ser o tal do P de A, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Então, primeiro, né, o sinal do x menos a, o que é o a, o que nós estamos fazendo aqui? Então, primeiro, esse a, gente, é um número complexo qualquer. Ele pode ser um número inteiro, pode ser racional, pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Segundo, o sinal que está junto aqui, esse x menos a, ele na verdade é o sinal do teorema. Então tem que tomar um certo cuidado, porque se você tem x menos 2, a gente admite que o a vale 2, positivo. Agora, se você tem x mais 2, você admite que o a é menos 2, né? Porque se o teorema é negativo, x menos menos 2 é o que faz ele ficar positivo, tá? Então, toda vez que você pegar esse número e substituir ele no polinômio, o resto vai ser encontrado. Só que cuidado, isso só funciona porque aqui é de primeiro grau, né? O que você está usando, na verdade, é a raiz do seu divisor, tá bom? Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Vou fazer alguns exemplos e mostrar a validade do teorema porque ele funciona, tá? Então, qual o resto dessa divisão aí? Então, eu tenho a divisão 5x ao cubo menos x quadrado mais 4 por x menos 2, tá? Um truque para você achar o a e não errar é pega o divisor igual a zero. Isso daqui vai dar x igual a 2. Ah, então esse 2 é o a. Então você vai pegar esse a, que vale 2, e vai substituir. P de 2 é igual a 5 vezes 2 ao cubo menos 2 ao quadrado mais 4. Daí dá 5 vezes 8 menos 4 mais 4. Isso dá 40, galera. Então quer dizer, se você pegar e dividir esse cara por esse cara aqui, o x menos 2, o seu resto será 40. O que eu vou fazer então? Eu quero mostrar para vocês na raça que realmente isso é verdade. Então, eu armei aqui para a gente a nossa conta, tá? Já deixei ela armada e nós vamos fazer. Então, como é que a gente divide a polinômios? Divide o primeiro pelo primeiro, no caso o maior grau pelo maior grau, ok? E aqui vai dar o quê? 5x quadrado. Multiplica, então 5x quadrado, né? 5x quadrado vezes x, 5x ao cubo, manda para lá subtraindo, menos 5x ao cubo. Não esquece, tem que multiplicar por todo mundo. Então 5x quadrado vezes menos 2, menos 10x quadrado. Então, menos 10x quadrado, só que vem para cá positivo, porque você está mandando subtraindo, menos com menos vira mais. Toma cuidado com isso, tá? Aqui, 5x ao cubo menos 5x ao cubo, nós cancelamos. Lembra que você sempre tem que conseguir cancelar esse caso. Agora aqui, você vai ter 9x quadrado mais 4. Você consegue continuar dividindo? Consegue. Então eu vou repetir o meu processo. Vou pegar o maior grau daqui, no caso o primeiro, 9x quadrado, e vou dividir por x. Isso daí vai dar 9x. Esse 9x aqui, estou substituindo, estou multiplicando, desculpa, estou multiplicando pela minha expressão. Então vai ficar menos 9x quadrado, né, mais 18x. Cancela o maior aí, cancela o primeiro. O restante a gente não consegue juntar, copia. 18x mais 4. Repete a divisão, porque ainda dá para dividir, afinal aqui é primeiro grau e lá em cima também é primeiro grau. Ah, então 18x por x, isso aqui dá 18.
Ah, 18 vezes x, 18x, manda para cá subtraindo. 18 vezes menos 2, menos 36, manda para cá somando. E quando você fizer essa conta, isso daqui vai dar os 40. Nossa, Gustavo, isso é mágica. O que você está fazendo? Como que... Então, galera, o que é legal vocês perceberem aqui e por que isso dá certo? Quando a gente faz o teorema do resto, na verdade a gente está aplicando isso daqui, ó. P de x é igual a Q de x vezes D de x mais R de x. O que era isso mesmo? Isso daqui era que o polinômio, ou seja, o seu dividendo, ele é igual ao quociente da sua conta vezes o divisor da sua conta, que é o x menos 2, mais o resto. Ou seja, uma forma alternativa de escrever esse cara aqui de cima é escrevendo ele como sendo 5x² mais 9x mais 18 vezes x menos 2 mais 40. Note que quando a gente faz P de 2, então, quando fazemos P de 2, você vai ter a seguinte situação. Você tem que P de 2 é igual 5, 2² mais 9 vezes 2 mais 18 vezes 2 menos 2 mais 40. Ou seja, por conta desse parênteses aqui da frente, 2 menos 2, isso dá zero e isso tudo zero. Então, na verdade, o que o teorema do resto faz é garantir para você que ao usar uma das raízes do divisor, tá? Usar uma raiz do divisor, você vai estar zerando tudo isso e sobra apenas o resto, tá? Então, o nosso P de 2 é 40 e por isso que o 40 é o resto, beleza? Então, por isso que funciona. Uma coisa importante que você tem que lembrar também é o seguinte, se aqui é primeiro grau, o nosso divisor, tem que lembrar que o nosso resto ele tem que ser sempre um grau menor, no mínimo. Então, se aqui é primeiro, o resto é grau zero, por isso que é só um número, tá bom? Bom, olhando então para os meus exemplos, no segundo caso, e agora eu vou fazer direto, usando o teorema do resto, se x mais 1 é o outro divisor, eu posso, de novo, igual a zero. Por isso que o truque de igualar a zero funciona, tá? Porque a gente realmente quer zerar esse divisor lá. Então, meu x é menos 1 e esse menos 1 é o meu a. Tudo bem? Então, eu vou agora fazer o quê? P de menos 1. Ah, então 5 vezes menos 1 ao cubo menos menos 1 ao quadrado mais 4. Isso daí vai dar 5 vezes menos 1 menos 1 mais 4. Então vai dar menos 5 menos 1 menos 6 com 4 menos 2. Então se você pegasse na raça e se quiser tentar, tente, e fizer a divisão do cara que eu te dei lá em cima por x mais 1, o seu resto seria menos 2. Ok? Quando eu olho, por exemplo, um exercício do de baixo, que é uma coisa um pouquinho mais clássica em vestibular, ele fala assim, qual o valor do m para que esse polinômio aí seja divisível por x mais 2? Então perceba que ele dá para você a afirmação em português e que você tem que conseguir transformar isso em teorema do resto. Tem que conseguir transformar isso em matemática. Então, o que a gente tem que entender aqui? Bom, eu estou pegando o meu polinômio, p de x, eu estou dividindo ele por x mais 2, e ele fala que esses caras são divisíveis. O que isso quer dizer? Ser divisível quer dizer que o meu resto vale zero. Então, a gente pode aplicar o teorema do resto da seguinte forma. Se eu pegar o p de menos 2, por que menos 2? Porque, vamos lembrar, se o divisor é x mais 2, eu faço o quê? Eu igualo a zero, descubro que x é menos 2 e, portanto, esse é meu a do meu teorema. Então, se eu fizer p de menos 2, tem que dar zero. Por que zero? Porque zero é o resto da minha divisão. Então, esse tipo de situação já está te dando aqui o teorema do resto implícito. Tá? Ele está falando para você que se você pegar o menos 2 e substituir no polinômio, o resto é zero. Esse é o tipo de interpretação que você tem que conseguir fazer, beleza? Então, isso para nós vai dar quanto? Então,
nós temos que menos 2 a décima mais m vezes menos 2 menos 24 é igual a zero. O que eu fiz? Eu substituí o menos 2 no polinômio e eu garanto que essa conta tem que dar zero. Ah, menos 2 a décima é 1024 positivo. Menos 2m menos 24 igual a zero. Ah, então isso daí vai dar o quê? Isso daí vai dar 1000 igual a 2m, portanto, meu m vale 500. Então, se eu quiser que esse polinômio que foi dado seja divisível por esse que foi dado, eu preciso ter o meu m valendo 500, e eu descobri isso através do teorema do resto. Beleza? Espero ter ajudado vocês com essa aula, e a gente se vê durante a semana. Um grande beijo, tchau pra vocês.